Deuteronômio capítulo 11, diz assim: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre seus preceitos, seus decretos, as suas ordenanças e os seus mandamentos. Lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou, tudo que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, o rei do Egito, quanto com toda a sua terra, o que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegar a esse lugar, e o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo o Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Verso 8: obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra que mana leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês estão atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Até aqui os 15 versículos de Deuteronômio 11. Eu quero orar com você. Pai, o Senhor tem falado conosco desde o início dessa reunião, e o Senhor continua livre. Usa a minha vida como canal, e Deus, que essa semente lançada venha frutificar no coração da tua igreja agora, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Senhor me deu essa palavra de Deuteronômio no capítulo 11, e ela é pontual, específica, para esse tempo que nós estamos vivendo, e eu creio que o Senhor ele vai direcionar você, através da palavra. Nós somos guiados pela palavra, você é guiado pela palavra. Irmãos, o livro Deuteronômio, essa palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei, segunda lei, ou repetição da lei. Significa repetição da lei porque é uma repetição de todos os sermões que fazem parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Então Moisés agora está repetindo as ordenanças do Senhor. Então ele está lembrando ao povo hebreu o que Deus fez, como fez, e que o Senhor também gostaria e esperava do povo do Senhor para a herança da terra prometida. Irmãos, a palavra do Senhor, ele começa em Deuteronômio 11 dizendo: amem o Senhor. Então, se esse texto é o que Deus nos deu para ouvir hoje, ele quer nos relembrar que o amor que eu e você temos para o Senhor, libera para a nossa vida uma herança. O seu amor a Deus libera uma herança para você. O seu amor ao Senhor
libera uma herança para a sua vida. E isso está registrado de uma forma muito clara em Deuteronômio 11, quando ele diz: amem o Senhor, o seu Deus. Amem ao Senhor, porque se você amar, então você vai obedecer os preceitos, os decretos, as ordenanças e os mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio 11, tanto decretos como ordenanças, mandamentos e preceitos falam da mesma coisa. A somatória dessas quatro coisas, preceitos, decretos, ordenanças e mandamentos, vem da palavra hebraica mitzvah. Mitzvah. Essa palavra hebraica mitzvah, que é decreto, ordenança, mandamento e preceito, significa uma expressão de amor e obediência à vontade de Deus. Então, a soma dessas quatro palavras é mitzvah, que significa na prática: eu amo o Senhor, e o reflexo do amor ao Senhor é que eu o obedeço. Eu amo o Senhor, e a consequência do amor que eu tenho a Ele é obediência. Quem ama o Senhor prova o amor obedecendo. Por isso que ele diz: ame o Senhor, e agora você vai obedecê-lo. E essa palavra é mitzvah, que significa amor prático, amor de que alguém obedece a palavra dele, guarda o mandamento dele, guarda as leis dele e os preceitos dele. E é tão interessante, irmãos, que existe uma cerimônia do povo hebreu, onde o garoto, o menino, ele vai passar para a maior idade, ele vai se tornar responsável. A nossa cultura é diferente da cultura oriental, nós somos um povo ocidental. A partir de 13 anos, o menino dos 13, 14 até 15 anos, passa numa cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah. E eu falei para você que leis, decretos, ordenanças e preceitos é o mitzvah. Mas o garoto passa por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Aos 13 anos, ele tem uma cerimônia que era uma celebração. A partir daquele momento, ele que aprendeu o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, e que agora aprendeu a lei, mas agora em Deuteronômio vai ser encerrado relembrando a lei, é a segunda lei, ou relembrança da lei. Ele passa nessa cerimônia onde ele vai poder ler a Torá, que é a Bíblia. Até então ele aprende a Bíblia, mas ele não é exposto à Bíblia. Mas a partir desse momento ele pode ler a Bíblia. E mais, ele pode assumir as responsabilidades de um filho maduro. Aos 13 anos, aqui no Ocidente, nós queremos os nossos filhos debaixo do nosso braço. Aos 13 anos, a criança ainda está jogando videogame. Aos 13 anos, no Oriente e na cultura judaica, hebraica, o menino já podia se casar. Então não é incomum se pensar em casamentos de adolescentes, principalmente na época de Jesus. Os teólogos acreditam que a própria Maria, a mãe de Jesus, quando recebeu a visita do anjo do Senhor, ela tinha em torno de 12, 13 anos de idade, e ela ficou grávida. Então era uma adolescente. Os próprios discípulos de Jesus, a maioria dos teólogos acreditam que entraram por chamado para o ministério depois do Bar Mitzvah. Eles fizeram o Bar Mitzvah deles, a cerimônia em que eles completavam a maioridade, que era depois dos 13, e aí veio o chamado. Eles tinham em torno de 15, 16, e um pouquinho mais velho chegava aos 20. Esses eram os apóstolos. Então essa cerimônia chamada Bar Mitzvah, ela
faz com que esse garoto, ele assuma, a partir da idade que ele completa, a maioridade religiosa e responsabilidade com relação agora à comunidade. Ele passa a ser responsável. Se o termo mitzvah é preceitos de Deuteronômio 11, preceitos, decretos, ordenanças e mandamentos, esse é o mitzvah. Bar mitzvah é a composição de duas palavras. A palavra bar significa filho. Bar, Jonas, filho de Jonas. Bar Rabás, lembra? Aquele que foi solto e Jesus ficou preso, o Barrabás. Bar Rabás, filho de Rabás. Então a palavra bar é filho. O que significa a palavra bar? Não é boteco, viu, irmão? É filho em hebraico. O que é bar? Filho. E se é bar mitzvah, significa filho da obediência, ou filho obediente. Filho obediente. Bar mitzvah é a comprovação que esse menino, a partir de agora, vai obedecer à vontade de Deus. Ele está apto a entender a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Irmãos, o próprio Jesus, ele falou sobre isso. Em Deuteronômio 11, fale, ame ao Senhor. E Jesus, ele disse, de uma forma muito clara, que a consequência de quem ama, obedece. Toda obediência forçada é lei, mas a obediência espontânea é prova de amor. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Então você quer mostrar o amor de Deus para alguém? Você quer revelar o quanto você ama Deus? Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse me ama. Pastor, eu quero que as pessoas saibam o quanto eu amo Deus, o quanto Deus é bom. Obedeça a Deus. Conheça, se submeta e obedeça à vontade de Deus. Irmãos, como igreja, o mundo precisa ver Jesus através de nós. E nós não podemos jogar uma religião para as pessoas engolirem. Elas vão ter que ver Jesus através do nosso amor por Jesus. Eu amo tanto Jesus, que por amar Jesus, não é difícil obedecê-lo. E eu não faço porque Ele me manda, eu faço porque eu amo. Eu não faço porque tem uma regra, eu faço por amor. Isso tem a ver com algo que foi impregnado pelo Espírito Santo dentro de mim. Eu reconheço que eu sou tão amado, que não tem como não amá-lo. Quantos reconhecem que são amados pelo Senhor? Eu era pecador, Ele me perdoou. Eu estava morto, Ele me deu vida e vida eterna. Então, obedecer à vontade do Senhor agora para mim, não é difícil. Há pessoas que dizem, bom, se tornar crente é difícil, porque você tem que tirar isso, tem que parar com isso, parar com aquilo. Na verdade, irmão, naturalmente isso vai acontecer. A partir do momento que o amor do Senhor foi maior do que o seu amor próprio. Eu estou falando que você se distanciar daquilo que Deus desagrada, ou daquilo que desagrada a Deus, que eu vou chamar de pecado,
para mim, para você, vai se tornar uma coisa natural a partir do momento que nós o amarmos. E não vai ser forçado. Não é porque eu tenho alguém me cobrando. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer ter a revelação de Deus na sua vida? Ame a palavra de Deus. Ame e obedeça a vontade de Deus. Quantas pessoas você diz e já ouviu? Bom, aquela pessoa lá na igreja é uma bênção, mas dentro de casa é o capeta. Você sabe por quê? Porque aqui dentro das quatro paredes todo mundo é santo. Só que nós não somos santos só aqui, nós somos santos no trânsito. Nós somos trânsito. Nós somos. Oh, Jesus! Nós somos santos na fila do supermercado. Nós somos santos no convívio familiar. Então eu amo tanto o Senhor, que eu tenho impregnado dentro de mim as leis. A Bíblia fala que vai chegar um dia que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Pastor, faz um culto e faz uma lista de tudo que é pecado. Para que mostrar para você o que você pode ou não pode fazer? Você já tem o Espírito Santo dentro de você. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não sou eu, da justiça e do juízo. Então, é a ação do Espírito Santo. Irmão, é natural para quem ama o Senhor se submeter a Ele. O contrário demonstra a religião. Porque a religião impõe regra. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Sistema religioso. Agora, aquilo que eu faço espontaneamente por amor, então, agora já não é mais lei. Agora é demonstração de amor, de liberdade. Eu sou livre para pecar, mas por que eu não peco? Porque eu amo Jesus. Eu sou livre para pecar, mas por que eu não peco? Porque eu amo o Senhor. Eu sou livre para pecar, mas por que eu não peco? Escuta, quando eu amo o Senhor, eu mortifico a minha vontade. Mas isso é difícil? Não. Quanto mais você amar ao Senhor, menos você vai amar você. Mas eu não tenho que me amar? Não, você tem que se sujeitar, se submeter. Mas eu tenho que me amar. Você tem que se amar, mas não pode se amar mais do que você ama ao Senhor. Aqui que está o segredo, irmão. Essa foi a palavra que Deus me deu. Todo amor, de tempo em tempo, é provado. Mas não tem que ser infantil. Porque namorado, quando quer ser aproveitador, fala para a menina: você me ama? Então vamos ver se você me ama. Prova seu amor. E você já sabe do que eu estou falando, né? Prova que me ama. Sai dessa, menina. Eu já estou aconselhando as meninas, viu? Sai correndo, amarra, expulsa, porque não é de Deus na sua vida, não. Quem te ama, aceita você como é e respeita a sua individualidade. Deus te amou, aceitou você como é, mas não vai deixar você como você veio. Ele vai te transformar. Ele aceita você como é, mas não vai deixar você como você veio. Ele te transforma. E Ele não vai dominar você. Ele vai deixar você livre. Porque o amor de Deus liberta. O verdadeiro amor de Deus liberta, irmãos. Então eu quero que você entenda que o nosso amor ao Senhor, ele vai ser provado.
Guarda isso, o seu amor ao Senhor vai ser provado. Jesus dobrou o joelho, chorando, com lágrimas de sangue no Getsêmani, e disse: Pai, eu sei o que eu vou viver. Eu gostaria de não viver isso. Com o ser humano, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que é isso, pastor? É alguém disposto a amar até as últimas consequências. Você nega Jesus? Como testemunho que nós ouvimos, você tem duas opções: ou você nega Jesus, e você vai ficar em paz aqui, debaixo de um outro governo, de outro domínio, ou você se torna livre, com o risco de morrer.